Podemos assentar, irmãos? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que o sentimento mais precioso é o amor que só tem. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, amém. Ô, glória a Deus. Irmãos, estão felizes, irmãos? A paz do Senhor. Muito bom estar aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Estaremos lendo o versículo 19, 20 e 21. Os irmãos estão sentindo falta do pastor Ricardo? Gente lá não está nem aí, irmão. Está nem aí para isso. Sei que o pastor Ricardo era muito útil, né, para os irmãos aqui. Está sendo muito útil lá para nós agora. Eu trago um abraço dele para os irmãos, né? Receba um abraço dele aí, em nome de Jesus. Os irmãos abriram o texto aí? Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Está escrito assim. Depois, é o Tiago que está na tradução aí, Tiago? É você? É. Depois você muda para a NVI, mas agora não. Depois, tá? A gente faz essa alteração. Vamos ler o texto, irmãos? Não ajunteis tesouros aonde? Onde a traça e a ferrugem tudo consome. Onde os ladrões minam. Mas ajuntai tesouros aonde? Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam e roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro... Curve sua cabeça rapidinho. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, nós não somos nada sem ti, precisamos ouvir a sua voz, para que nós venhamos tomar alento e continuar na caminhada. Nós oramos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto está localizado no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Como assim os irmãos queiram chamar. Porque esse sermão, ele foi discursado por Jesus, né? Foi ministrado em cima de um monte. E aí trouxeram esse nome para o sermão. Mas eu, na minha ignorância, né, lendo esse sermão, eu gosto de trazer pelo menos 3 nomes para esse sermão. Até coloquei aqui. Como ser varão perfeito, ou o sermão da perfeição, ou o sermão perfeito. Eu gosto de chamar dessas 3 formas assim, esse sermão, tá bom? Não briga comigo não, se você não concordar, tá? Pode ficar tranquilo. E Jesus, ele vai trazer, nesse momento, alguns ensinamentos, irmãos, de um padrão de moral muito elevado. O que Jesus ensina aqui, se você for ler algum texto, você vai ver que é muito difícil colocar em prática, sim ou não? Se o teu irmão te ferir numa face, oferece a outra. Obviamente que nós conhecemos o texto, sabemos que Jesus não está mandando você pedir para a pessoa te bater do outro lado, mas oferecer o outro lado da moeda, o outro lado da ocasião,
Se ele está vindo com uma face de raiva, de ódio, transmita a ele uma face diferente da que ele transmitiu para você, que é a face de amor, de compaixão e de zelo, né? Então, Jesus traz nesse sermão algo muito importante para todos nós, muitos pontos para nós, que é demasiadamente importante, e eu tenho no meu coração que a gente precisa sempre estar lendo esse sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque ele tem uma riqueza muito grande para a nossa vida prática, né? E eu acho interessante que quando nós lemos esse Sermão do Monte, nós podemos fazer uma comparação, e eu quero fazer essa comparação aqui com os irmãos. Ora, irmãos, os irmãos lembram dos 10 mandamentos, sim ou não? Lembramos dos 10 mandamentos. E eu gosto de fazer essa comparação dos 10 mandamentos com o Sermão do Monte. Por quê? Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, Deus enviou os 10 mandamentos para Moisés, e Moisés assim transmitiu para o povo, sim ou não? Isso aconteceu. Só que o Sermão do Monte, diferente dos 10 mandamentos, ele foi transmitido pelo próprio Deus aqui na terra. E eu acho interessante que quem transmitiu os 10 mandamentos era uma pessoa falha, era uma pessoa errante, que nem ele conseguia cumprir os 10 mandamentos, que era Moisés. Só que agora nós temos alguém transmitindo os mandamentos do Senhor, e esse alguém com respaldo moral, com respaldo espiritual. Esse que está pregando aqui, ou está transmitindo esse sermão, ele está dizendo, ó, dê a outra face, porque eu dou. Se você está vivendo uma coisa ruim, fuja disso, porque eu não vou me entrelaçar com as coisas dessa vida. Então, eu acho muito interessante esse sermão, porque nós podemos aprender que quem está transmitindo não está simplesmente ensinando, ele ensina falando, mas também praticando. Isso é importante, porque tem muitas pessoas que ensinam muito, ensinam demais. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu? Porque no ensinamento é muito bom, mas agora na prática daquilo que ensina a pessoa, deixa, né, as coisas aquém da realidade. Mas enfim, o contexto, irmão, desse texto no Sermão do Monte que nós acabamos de ler, do versículo 19, o contexto vai lá para o capítulo 6, que é o contexto imediato, que Jesus vai falar sobre 3 pontos aqui. Primeiro ponto, esmola, diga esmola. Um pouquinho mais alto, irmão. Esmola. Isso, bonito. O segundo, oração. O terceiro, jejum. Então ele fala sobre esses 3 pontos: esmola, oração e jejum. Esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. E no versículo de número 19, vamos ver o porquê que eu estou falando sobre isso, mais para frente. No versículo de número 19, Jesus começa então com uma negativa. Olha, não ajunteis tesouros, não ajunteis. Então, prega comigo. Não ajunteis tesouros na terra. Eu vou partir isso em 3 partes então. Não ajunteis. Perceba que Jesus, ele não diz. Os irmãos aí de trás estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Que eu fujo do microfone um pouquinho. Os irmãos vão perceber que ele não fala assim, ó, não tenham. Ele não diz isso. Ele fala, não ajunteis. Coloca na NVI para mim, Tiago, fazendo favor. Em outras traduções, ou até na NVI, como o Tiago vai colocar ali, olha só. Não acumulem. E até tem outra que diz assim, ó, não reúnam. Ou seja, quando a pessoa diz assim, ó, não ajunteis, é porque você já tem. Não acumuleis, é porque você já tem. E a pessoa está falando, olha, não junte mais do que você já tem. Porque, irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos. É para não ajuntar o quê? Quem está falando? Tesouros. Pergunta que eu faço para os irmãos. Nós temos tesouros ou não? Temos. Rapaz, gostei, pastor. Pastor Alexandre que falou, não está valendo não, tá, irmão? Temos tesouros. Nós temos de fato tesouros. Olha só na Bíblia, o Tiago vai colocar para a gente lá,
Em Salmo 127, verso de número 3, a Bíblia vai falar assim, ó, ele vai colocar ali, mas eu já vou até dizer, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são, automaticamente, tesouros. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo número 20, verso 12, que os filhos devem honrar os seus pais. Por quê? Porque os pais também são tesouro dos filhos, são algo importante. Automaticamente, consegue entender que a nossa família é um tesouro. É um tesouro que Deus deu. Deus concedeu a todos nós um tesouro. E nós temos aqui, irmãos, a família, né, nossa de sangue, e temos a família nossa que nós recebemos na casa do Senhor, que é a igreja, né? E graças a Deus por isso. Então temos esse tesouro. Um outro tesouro que nós também temos, irmãos, está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Se você puder acompanhar também comigo, Tiago vai colocar ali. Paulo vai dizer, temos, porém, esse em vasos de barro, que é a glória de Jesus Cristo, ou a presença do Espírito Santo, que está na nossa vida. Também temos esse tesouro, sim ou não? Temos esse tesouro também. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro vai dizer o seguinte, olha só, o divino poder de Deus nos deu vida e piedade. Ou seja, a vida que temos é um tesouro, sim ou não? Então nós somos, irmãos, repletos de tesouros. Nós temos muitas, se eu fosse colocar aqui para os irmãos todos aqui, que eu até anotei, eu vou ficar aqui a noite toda, mas para encerrarmos aqui, nós temos também em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, que Pedro vai dizer, olha só, nós também temos grandíssimas e valiosas promessas. Isso também são tesouros que nós guardamos. E falando de promessas que ele diz nesse texto aí, os escritores hebreus falam no capítulo 6, irmão, do versículo 16 ao versículo 20 e 21, ele vai dizer que essas promessas que nós temos, elas funcionam como âncoras da alma que nos sustentam aqui na terra. Sabe a âncora do barco? O barco, irmãos, pode estar sendo açoitado pelas ondas. Quando ele joga a âncora lá no fundo do mar, a âncora segura o barco para que o barco não seja movido pelas ondas ou pela fúria do mar. Nós temos as promessas como âncora da alma. Estamos aqui nesse mundo. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas a nossa âncora que está guardada nos céus para nós, nos mantém firmes aqui nesse mundo. E glória a Deus por isso. Mas aí vem a pergunta, irmãos, então o que seria tesouros? O que Jesus quis dizer com tesouros? Tesouros, irmãos, nada mais é do que coisas valiosíssimas. Coisas tão valiosas que envolvem o teu psicológico, que envolvem os teus sentimentos, que envolvem as tuas emoções, que envolvem a tua vida inteira. São coisas que se você perder, vai te abalar. Vai te abalar muito. Pensa você, eu falei que filhos são herança do Senhor. Irmãos, pensa uma mãe perdendo um filho. Como isso vai trazer abalo sentimental, psicológico para aquela mãe? Segundo a ciência, ela vai dizer que uma mãe, quando perde seu filho, ela demora para ser curada dessa dor mais ou menos 20 anos depois da perda. Então perceba como dói, como é duro, né? Porque é de fato um tesouro. Só que Jesus vai dizer então aqui, ó, não ajunteis tesouros aonde? Tem um motivo. Qual motivo? O versículo continua, aonde a traça, a ferrugem e os ladrões. Ele fala então sobre três coisas: traça, ferrugem e ladrões. Nós não podemos ou não devemos ajuntar tesouros aqui na terra por causa desses três problemas: traça, ferrugem e ladrões. Graças a Deus no Brasil não tem ladrão, né, irmãos? Só lá nos Estados Unidos. Mas olha só, a Bíblia vai nos dizer então sobre a traça, primeiramente. Eu sempre falo isso lá em Comendador, que quando você for ler a Bíblia, eu sei que o pastor Alexandre fala disso, pastor Paulo, pastor Zé, os irmãos aqui sempre ensinam para os irmãos, eu quero falar de novo para ficar, porque isso é saúde para os irmãos, como Paulo falou, né, aos filipenses. Eu repito, porque isso é saúde para vós.
quando nós formos ler o texto bíblico, irmãos, não leia como se você estivesse lendo um livro feito por um escritor de hoje. Tem que ler com a mentalidade daquela época lá, para você não acabar se equivocando, né? Por exemplo, quando ele fala sobre a traça, esse período aqui, irmãos, é um período que o tecido, é um período que a roupa, ela tinha uma valia muito maior do que o tempo de hoje. Muito embora nós ainda temos, né, tecidos caríssimos, nós temos aí, né, roupas caríssimas de grife, né, que as irmãs eu sei que compram, em nome de Jesus, mas naquela época era algo maior. Não era todo mundo, e tanto que até classificava quem era quem. Classificava religioso, classificava o mais poderoso, classificava as pessoas. Hoje você vê um milionário com um chinelinho de dedo, shortinho, uma bermuda, uma camisa, né? Você não consegue nem classificar quem ele é e quem ele não é. Naquela época não era assim. Então perceba, ele vai falar sobre a traça, por quê? Ele diz, olha, não ajunteis tesouros na terra, porque a traça, trazendo para a ideia da época, que a roupa, o tecido era algo muito valioso. Jesus está falando, olha, tome cuidado para você não ter essa roupa cara, esse tecido importante que veio da Índia, que veio desses países distantes, do Egito, que foi aí trabalhado por meses para chegar até você. Tome cuidado para você não ter isso como algo muito, muito, muito importante para você a nível de um tesouro. Qual o motivo, Jesus? O motivo é que a traça está aí para comer esse tecido. A traça vai desfazer esse tecido. Pode acontecer. Então ele vai dizer assim, tome cuidado então para você não ajuntar esse tipo de tesouro, para que esse tipo de tesouro, quando ele se desfizer, quando ele perder o seu valor, você vai perder o seu abalo sentimental, vai ter um abalo sentimental, um abalo psicológico, mas eu perdi, e não sei o que, e tal, porque aquilo era um tesouro para você. Esse eu estou querendo dizer. Tome cuidado com isso. E ele vai dizer assim, também não só sobre a traça, mas ele fala agora sobre um outro ponto, que é a ferrugem. Ele vai dizer então, olha, a traça pode consumir, mas agora também tem a ferrugem. Naquele período tinha a roupa que era muito valiosa, o tecido que era muito valioso, muito caro. Só que tinha também, irmãos, a moeda corrente. Tinha os metais, a prata, tinha o ouro, tinha as moedas da época, que nessa época já existia, né, essa moeda corrente, né, em Roma também tinha as suas moedas ali, que vinha a efígie do imperador, é tanto que Jesus pega uma moeda e fala, dê a César o que é de César, e fala, quem é que está nessa efígie aqui? Fala, é César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos essa moeda, se os irmãos pegarem essas moedas, irmãos, hoje, se o Tiago colocar para a gente ali uma imagem, colocar no Google Imagens, moedas da época de Jesus achadas hoje, irmãos, estão todas corroídas, todas enferrujadas, não valem nada. Valem de um outro jeito, né? Que é sobre um achado arqueológico, mas agora, como moeda corrente não vale mais, porque passou-se o tempo, aquilo que era valioso perdeu o valor. Então Jesus está falando, olha, tome cuidado também de você não ter o tecido como algo importante, mas você ter a moeda corrente, o dinheiro como algo importante para você, porque o tempo pode passar e esse valor dessa moeda vai se perder e você automaticamente vai perder o tesouro que você tem. E o que vai ser de você? E Jesus então fala sobre o terceiro problema, que é onde os ladrões, e eu gosto desse detalhe, irmãos, eu gosto dos detalhes que a Bíblia nos dá, né? E não é em vão, onde os ladrões não é só roubam, os ladrões minam, e o quê? Onde os ladrões minam e roubam, porque os gregos daquela época chamavam os ladrões de cavadores de lama, porque aquelas casas que eram feitas de tijolo de barro seco, os ladrões vinham por trás da casa ou por algum ângulo da casa, por fora, né?
eles vinham cavando com alguma espécie de ferramenta, quem me ouve diga amém? Eles vinham cavando com uma espécie de ferramenta, até com as mãos, aquele barro seco, conseguiam abrir, minavam dentro da casa da pessoa, surgiam dentro da casa da pessoa por aquele buraco, e então roubavam os bens daquela pessoa. Ou seja, se os bens da pessoa era tecido, ou então era dinheiro, mas a ferrugem não consumiu, e a traça também não comeu, o ladrão poderia entrar e poderia roubar. Então Jesus está falando para nós aqui, para aquela época, para que nós venhamos estar atentos quanto a isso. Aonde é que estão os nossos tesouros, ou o que são os nossos tesouros hoje? O que são as coisas importantes para nós? Porque, irmãos, ele vai dizer no final, não ajunteis tesouros na terra, porque a terra, tudo que ela oferece, é transitório, é passageiro. Tudo que eu falei para os irmãos aqui, dos tesouros que nós temos, são coisas dadas por Deus para nós. Mas às vezes, nós, irmãos, nos permitimos com que o nosso coração se divida para mais coisas importantes na nossa vida. E Deus me fazia refletir sobre isso. No versículo de número 20, ele fala então o oposto. Olha, não é para juntar tesouros na terra, porém, versículo de número 20, ajuntem tesouros no céu. Porque, irmãos, no céu nós já temos ruas de ouro, nós já temos uma cidade resplandecente, nós temos lá para ver a árvore da vida, nós temos lá, irmãos, a cidade santa. Só que ele fala, mas ainda dá para juntar mais tesouros lá, que é o galardão. Só que agora esse juntar tesouros no céu é diferente do juntar tesouros na terra. Porque perceba, vamos para o capítulo de número, é o capítulo 6 mesmo, só retorna no versículo de número 2, por favor. Lembra que eu falei sobre esmola, oração e jejum? Olha só o versículo de número 2. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Próximo. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque, irmãos, quando Jesus fala sobre nós ajuntarmos tesouro no céu, o contexto é esse. Porque toda obra que é feita para Deus, você está juntando tesouros no céu. Agora, tem um problema, irmãos, muito sério, que é sobre isso que Deus estava falando no meu coração também, que é, nós fazemos coisas, mas só que o coração tem outra intenção. Isso é um problema muito sério, irmãos. Já viu pessoas que contribuem com esmolas, mas é de fato para ser visto e ser reconhecido como bom, como caridoso. Porque, irmãos, temos que tomar um cuidado muito sério, que os homens olham o exterior, mas Deus contempla o coração. E Jesus vai dizer, olha, não seja como eles, porque eu vejo dos céus, eles dando esmola, mas estão dando para ser vistos. Isso para Deus não tem valia alguma. No versículo de número 5 também vai dizer o texto. Ele falou sobre esmola, agora sobre oração. E quando orares, não seja como os... Pois eles se comprazem, irmãos, em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, próximo, para serem, olha, o fim é esse, com o motivo de, com o fim de, serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Porque existia esse problema nessa época, que as pessoas
os homens levantavam no meio da praça, no meio da rua, e começavam a orar alto, orar bonito, para que fossem reconhecidos como homens de Deus. Porque quem era reconhecido como homem de Deus naquela época, irmãos, era elogiado, era recebido nas casas, davam de comer, era muito bem tratado. Então essa era a intenção, de ser visível. E é por isso que o nosso Cristo vai ensinar, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em oculto, porque não precisa mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Não há necessidade disso. Jesus deu 2 exemplos, vai dar agora o terceiro para nós, que é o versículo de número 18, por favor também. Ele fala desde o 16 sobre o jejum, só que olha o versículo 18, ó, para não pareceres aos homens que jejuam, ou seja, lava o seu rosto quando você jejuar, porque mais sim teu pai que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará, porque às vezes as pessoas naquela época transfiguravam o rosto, para as pessoas verem que ela estava jejuando. Olha que bonito que o homem de Deus, né, jejua, meu Deus do céu, eu quero ser como ele. Olha que bonita a mulher de Deus jejuando, buscando intimidade com Deus, eu quero ser como ela. E aí o ego da pessoa vai inflando, vai enchendo, e a pessoa começa a se achar muito, porque ela quer o reconhecimento das pessoas de quem ela é, de que ora demais, de que tem muito poder. Só que, irmão, nós temos que colocar algo na nossa cabeça, que o nosso Deus, Ele vê tudo. Deus vê tudo. Deus contempla não só obras, mas contempla intenções do coração. Com qual intenção eu tenho feito a obra de Deus? Eu vou estudar um sermão para que as pessoas vejam a gama de conhecimento que eu tenho. Eu vou ensaiar bem, vou jogar minha voz lá, não sei aonde, para as pessoas verem que eu consigo alcançar as maiores notas. Eu vou me vestir assim para as pessoas verem que eu tenho. Qual a intenção? Será que é com a intenção, de fato, de fazer algo para Deus e para o louvor da sua glória, ou é para você ser louvado no final? Jesus vai dizer, o versículo de número 21, que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, se eu não tomar cuidado, irmãos, ainda sobre o acúmulo de tesouros aqui na terra, se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar na minha vida, vai passar o tempo e eu vou estar repleto de tesouros na minha vida. Tantos tesouros que não vai ter como mais eu começar a caminhar com Cristo e Ele ser o meu único tesouro ou o mais precioso. Vocês lembram do jovem rico? Jesus falou, dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Aí ele emudeceu, porque a sua riqueza era o tesouro mais precioso que ele tinha. E nessa noite, faça essa pergunta para você: qual é o maior tesouro que eu tenho? Será que o maior tesouro que eu tenho está sendo, de fato, a presença de Deus? Porque, irmãos, se eu fosse perguntar aqui, ou qualquer pessoa fosse perguntar, e se eu estivesse sentado aí, eu também responderia. Se eu perguntasse, qual é o maior tesouro que você tem? Você ia falar, Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, porque a teoria a gente precisa falar. Já pensou de falar assim, não é Deus não, já pensou? Coisa horrível, né? A gente fala na teoria, mas o negócio que Jesus está vendo o coração e a prática. Aonde está de fato o nosso maior tesouro? Está em coisas que nós estamos arrumando para nós aqui na terra? E ainda existe aqui, irmãos, essa categoria, vamos dizer assim, ou essa colocação. O tesouro mais precioso que nós temos, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. Esse é o tesouro mais precioso que nós temos. E eu vou dizer uma coisa para você, aquilo que foi dito aqui,
antes ou atrás da presença de Deus, irmãos, isso aí é coisa terceirizada, é coisas secundárias. Agora, a presença de Deus está sempre em primeiro lugar, sempre vai ficar em primeiro lugar. Tome cuidado com aquilo que está tomando os sentimentos do teu coração, mais do que a presença de Deus. Tome cuidado com aquilo que está mexendo com o teu psicológico, mais do que a presença de Deus. Eu estava conversando com um jovem agora essa semana, que a noiva dele trabalha com a minha irmã no hospital, e a minha irmã veio conversar comigo, falando que a noiva dele está desesperada, porque o homem está desesperado, perdeu a paz, ele está dizendo que vai acontecer coisas terríveis, que a saúde dele está debilitada, que ele tomou o tal da vacina, e essa vacina vai matar ele, vai matar a família dele, porque não era para ele ter tomado, e ele está querendo largar tudo, ele parou de fazer academia, parou de trabalhar, está querendo ir morar lá no Ceará, ou lá na onde for, num canto aí do país, aí no extremo canto do país aí, e ele está falando dessas coisas assim, falando assim, não, mas eu falei assim, eu fui conversar com ele, quando eu peguei o WhatsApp dele, eu falei assim, meu filho, mas calma aí, pensa rapidinho antes, qual é o teu maior tesouro? Você está com o teu coração aonde? Que desespero é esse? Não, eu tenho que avisar para todo mundo, eu tenho que fazer. Eu falei assim, avisa todo mundo. Avisa todo mundo. Eu falei, quando você terminar de avisar, e todo mundo ficar sabendo sobre isso que você quer avisar, essa teoria sua, quando você terminar de avisar tudo, eu falei, todos ainda vão morrer e vão para o inferno. Você ainda vai morrer e ir para o inferno, irmão. Porque você está preocupado, mas nem a salvação você tem ainda. E está preocupado assim com a sua saúde. Aí eu falei, Jesus falou, por que temeis o homem que mata o corpo, mas não pode fazer nada depois? Antes temeis a Deus, porque mata e pode lançar a alma no lago de fogo e enxofre. Irmãos, temos que colocar prioridade na nossa vida, irmão. Nós não podemos colocar os nossos tesouros, nossa saúde, o nosso tesouro, a nossa vida, o tesouro, não, meu tesouro é os meus desejos, os meus prazeres, os meus sonhos, não. O teu maior tesouro é Deus. Deus é teu maior tesouro. Tome cuidado, ou você tenha o cuidado de perder a presença dEle, porque com Deus você tem tudo, irmão. Sem Deus tu não tem nada. Em nome de Jesus, tudo isso fica, irmãos. Todas as coisas ficarão. A palavra do Senhor é que permanece para sempre. Então, se tem algo para guardar, guarde a palavra do Senhor no teu coração. Guarde a amizade com Deus. Antes que você comece a ser afetado psicologicamente, sentimentalmente, pelos problemas da vida. Porque onde estiver o vosso tesouro, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós, irmãos, nós é que escolhemos. E outra coisa, nós é que ajuntamos tesouros. A pessoa estava com Cristo, aí perdeu algo, largou Cristo. A pessoa estava com a comunhão muito grande com Cristo, aconteceu algo, largou Cristo. A pessoa estava vivendo, caminhando na fé, aconteceu alguma coisa, perdeu a fé. Onde está o tesouro? O tesouro está guardado lá em cima ou está aqui na terra? Irmãos, ainda que você perca tudo como Jó perdeu, coloque no seu coração, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que não aconteça aquilo que você quer, irmãos, diga, eu sei que o meu Redentor vive, o meu maior tesouro vive.
Meu maior tesouro não está aqui na terra, mas está morando dentro do meu coração. Feche os olhos em nome de Jesus. Eu não sei se você perdeu, irmão, se você perdeu em algum momento da sua vida a presença, a comunhão com Deus, por causa de questões que você viveu, mas eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite: Jesus está presente aqui dizendo para você: eu quero voltar a ser o teu maior tesouro. Como diz aquele hino, que sejas meu universo. Aleluia. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Oh, aleluia, Jesus. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto. Que Ele seja tudo, irmãos. Seja o e a luz que ilumina, e a luz em minha janela, que sejas meu universo, pensamentos, que nada vem encher o teu pensamento senão Deus, seja alimento, Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Fecha os olhos em nome de Jesus. E se você está sentindo isso no teu coração, Daniel, eu perdi a presença de Deus. Eu perdi Deus de vista. Deus não tem sido o meu maior tesouro. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Porque Deus, irmão, não fala com banco, não fala com cadeira. Deus chama pessoas para vir aqui para ouvir a sua palavra. E Ele está dizendo: eu quero voltar a ser o seu primeiro desejo. Eu quero voltar a ser o seu primeiro amor. Eu quero voltar a ser o seu primeiro companheiro. Aquele que você chorava, aquele que você dormia pensando, aquele que você acordava e falava comigo, aquele que você amava de coração, corpo e alma. Jesus te convida aqui nessa noite em nome de Jesus. Seja alimento, Jesus, este é o meu desejo, sejas meu universo. Espírito Santo, eu oro a Ti nesse momento, Deus. Pai eterno, seja louvado o Teu nome para sempre. Deus, quantos tesouros nós juntamos, ó Pai. Coisas que nos preocupam, coisas que nos movem do lugar, mas que, e até nos faz, Senhor, ficarmos preocupados tanto que esquecemos de Ti. Deus eterno, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a ter a Tua presença, Senhor, como primazia na nossa vida. Pai, se alguém aqui nessa noite que está carecendo, precisando, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, ajuda Teus filhos, Deus. Oh, aleluia. Ajuda Teus filhos, ó Pai, a reconstruírem um relacionamento contigo, e que eles consigam louvar o Teu nome em suas vidas. E nós oramos isso, Deus, oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.